A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, sejam com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sou o ex-pastor Jean-Pierre e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as falácias da seita dos Adventistas do Sétimo Dia. Que me perdoem então os rodriguistas, mas quando se fala em desmascarar falácias, não tem como não começar falando do São Rodrigão, o padroeiro dos hereges. É nosso protagonista, né? Protagonista do besteirol das seitas e das heresias. Vamos ouvi-lo. Por isso que a Inquisição Espanhola, praticada por líderes católicos, junto com o Aragão lá, os Aragão lá, que eram os reis de Espanha, Isabel de Aragão, a Inquisição Espanhola chocou muito mais o mundo do que as mortes que Mao Tse-tung provocou, que Stalin provocou. Depois da gaguejada eu achei que ia sair Santa Bárbara, né? Mas saiu Isabel de Aragão. Como o Rodrigão tem um problema com nomes, eu sinceramente fiquei em dúvida se ele se referia a Santa Isabel de Portugal, uma mulher marcada pela caridade e a reconciliação, ou se ele se referia à Rainha Isabel de Castela, esposa do rei Fernando de Aragão. Aqui ele foi mais esperto, né? Deve ter pensado, vou ser menos preciso para ninguém notar as minhas gafes. Eles são só um bando de bocós. Agora, comparar os tribunais do Santo Ofício da Idade Média aos governos de Mao Tse-tung e Stalin. Pessoal, vocês têm noção do que é isso? É uma injúria que chega a ser uma piada de muito mau gosto, é claro. Mao Tse-tung, apesar de ter incentivado o crescimento demográfico da China, que quase duplicou durante o governo dele, a sua política de expurgo entre 1949 e 1976 matou algo em torno de 50 a 80 milhões de pessoas. Já Stalin, durante a coletivização forçada, que incluía fome, deportações em massa, execuções, especialmente o Holodomor, matou entre 8 e 13 milhões de pessoas. Comparar esses massacres com os tribunais do Santo Ofício da Idade Média é pura desonestidade intelectual. Mostra apenas um desejo irrefreado, uma avidez descomunal e sem sentido de ódio por caluniar a Santa Igreja de Jesus. Nossa, que vergonha, Maurício! Não vê que acaba de insultar os bocós? Vamos ouvir o que diz o resultado do simpósio de 1998 a 2004 sobre os arquivos do Vaticano que dizem a respeito da Inquisição. Ouça aí. O Papa João Paulo II, ele convocou, em 1998, um simpósio. Então, reuniu ele mais de 50 especialistas para tratar sobre a Inquisição. E ele abriu os arquivos secretos. E esses especialistas investigaram por anos. Então, isso culminou num livro, que era o resultado do simpósio, da pesquisa. E quais foram os dados? Então, a Inquisição Espanhola, que é a que mais caluniada. Bom, 44.674 processos. De 1540 ao ano de 1700. 160 anos. Quantos por cento de condenação? 1,8. Desses 1,7 eram falsas execuções. Não se sabia do paradeiro, pegava um boneco e executava o boneco. Total de execução, 0,1. Em Toulouse, em 100 anos, chuta, quantos executados? 42 somente. Bruxas, 125 mil processos. Quantas bruxas executadas? 59. Na Itália, quantas bruxas? Somente 36. Em Portugal, só 4. Os protestantes fizeram Inquisição, ninguém fala, né? Calvino matou mais de 500 em Genebra. Na Inglaterra foi 40 mil. Na Escócia, protestante, 17 mil. A Irlanda, católica, quando caiu sob o poder inglês, 98% dos padres foram mortos. O livro se chama Il Inquisizione, em italiano, mas outros livros também podem trazer dados desse simpósio, como Inquisição, um tribunal de misericórdia,
de Christian Iturralde e também para entender a Inquisição do professor Felipe Aquino. Eu cheguei à conclusão, pessoal, de que não se pode confiar em nada do que o Rodrigão fala. É uma vergonha total. E eu pensei que minhas piadas eram ruins. Pois bem, os nossos amigos sabatistas, eles não gostam muito quando a gente liga a história deles à história de um homem chamado Guilherme Miller. Porque esse senhor, usando calendários, chaves bíblicas e afins, ele marcou a data da volta de Jesus para 1443. Como não aconteceu patavina nenhuma, Guilherme Miller e os seus companheiros começaram a procurar onde estava o erro, e o pastor Samuel Snow teve uma luz, de que Jesus não viria na primavera, mas no outono, no dia 22 de outubro de 1844, que era o dia em que o sumo sacerdote judeu fazia a purificação do templo. Então, provavelmente seria esse o dia que Jesus buscaria o seu povo. E Jesus não veio de novo. Em 1945, Miller e a sua turma foram expulsos da Igreja Batista, da qual faziam parte. Boa noite. E combinaram assim, pessoal, vamos parar de marcar as datas da volta de Jesus, porque esse negócio não está dando certo. Destes, se organizaram vários grupos, várias denominações. Miller voltou para sua fazenda, onde construiu uma pequena igreja e ficou lá na dele, vivendo a vida dele. Mas os maiores herdeiros do millerismo, foram os adventistas do sétimo dia. Eles combinaram então que a data que Miller tinha marcado estava certa sim. Ou seja, Jesus voltou em 22 de outubro de 1844. Mas a sua volta foi invisível aos olhos humanos. Bem conveniente, né? Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Só que ele não veio para a terra. Ele saiu do céu e entrou no templo celestial para começar o que eles chamam de juízo investigativo. Ou seja, ele deu uma pausa no seu ministério de mediador, de intercessor, para ser agora um investigador. Os protestantes têm as suas diferenças doutrinárias, mas digamos que há uma espécie de coluna dorsal ali que liga uns aos outros, o que não acontece com os adventistas. Por isso são tidos pela imensa maioria das igrejas protestantes como seita. Seus ensinos, caracterizados pelos protestantes como heréticos, são ensinos que não são compartilhados ou que são rejeitados pela grande maioria dos protestantes. E quais são esses ensinos heréticos? Entre eles, a guarda do sábado, a inconsciência dos mortos, a destruição final dos ímpios, o tal do juízo investigativo pré-advento, entre outras. É uma espécie de Frankenstein. Pedaços da lei, pedaços do cristianismo que eles costuraram, virou ali uma espécie de lista de coisas que não se encontram em nenhuma outra denominação protestante. Não dá não, perdi a manha. Ex-membros da Igreja Adventista, entre eles, há pessoas que relatam que depois de passar anos e anos envolvidos dentro de uma doutrina, de uma cultura denominacional como a deles, tiveram problemas que se desencadearam como a síndrome do trauma religioso e delírio persecutório, ou seja, medo de uma perseguição religiosa ou de não conseguir a salvação no fim dos tempos, principalmente devido ao isolamento do mundo secular e da doutrinação religiosa. Essa síndrome do trauma religioso é comparável a estresse pós-traumático, que podem trazer dificuldades ao indivíduo, por exemplo, de ter pensamento crítico, tomar decisões,
uma grande baixa autoestima, relacionamentos conturbados, dificuldade de ambientação, sentimentos de não pertencimento, distúrbios do sono, ansiedade, depressão, entre tantos outros. Por isso, devemos dar graças a Deus pela nossa Santa Igreja e pela verdade nela contida. Ontem mesmo eu comentava com a minha esposa sobre o poder espiritual, psicológico, transcendente e libertador do Santo Terço. Eu sempre tenho dito aos irmãos que passei por uma fase de depressão muito difícil e claro que junto com o tratamento, o Santo Terço tem sido para mim um verdadeiro bálsamo dos céus. É uma oração que nos transporta para a presença de Deus e abre o nosso entendimento para amar o próximo, para compreender os nossos irmãos, para viver em paz e segurança, a confiança de que a nossa Santíssima Mãe Imaculada leva os nossos pedidos diante de seu Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.